Bom dia a todos. Temos o prazer aqui, né, dessa primeira reunião do Comitê de Concorrência do ano, dedicada a atos de concentração, contar com a presença do coordenador-geral do CAD, Ednei Nascimento da Silva, conhecido de muitos nós aqui, que trabalha há muitos anos no CAD, sempre muito atencioso, muito respeitoso com os advogados, economistas, toda a comunidade antitrust brasileira. É uma pessoa importante dentro do CAD, principalmente aí depois da reformulação, na entrada na vigência da 12.529, foi alguém que teve muito à frente da coordenação de triagem, no primeiro momento junto com o Mário, depois assumindo a função, e a gente tem muito, talvez seja a autoridade do CAD com quem mais interajamos aqui, todos os advogados, uma equipe enorme que nos atende bem, que procura fazer bem o seu trabalho. O Ednei é uma pessoa que preza pela transparência, e essa conversa aqui, esse bate-papo é justamente para isso, para ele vir contar um pouco para a gente, prestar contas, né, do seu trabalho aqui para o público, e um espaço também para que ele possa debater conosco melhorias, dar suas recomendações, sugestões de como a gente trata esse dia a dia de atos de concentração tão importante para todos. Eu estou fazendo aqui as honras de abertura, dando as boas-vindas ao Ednei, em nome do presidente Bruno Drago e de toda a diretoria do IBRAC. Começamos aqui esse biênio muito animados. Para quem ainda não teve oportunidade, o nosso calendário de atividades do ano de 2022 está disponível no site do IBRAC. Ali vocês já podem antecipar e marcar nas agendas todos os nossos encontros. Com relação especificamente ao Comitê de Concorrência, teremos encontros semanais, todas as sextas-feiras, chamamos de Sextas de Concorrência, das 10 ao meio-dia, variando entre temas, desde atos de concentração, como é hoje. Na próxima semana teremos cartel e advocacy, condutas unilaterais e mercados digitais. Então, todos convidados, os nossos encontros e assuntos estão disponíveis no site do IBRAC. Sem maiores delongas, então, vou passar a palavra para o vice-diretor de concorrências, Ricardo Botelho, e para a coordenadora de atos de concentração, Renata Zúculo, que vão moderar brilhantemente aqui esse bate-papo riquíssimo, tenho certeza muito frutífero para todos. Muito bem, Ribas, bom dia a todas e todos. Satisfação, Ednei, tê-lo aqui conosco para essa conversa, na nossa primeira reunião do Comitê de Concorrência do ano, para trocar ideias, entender como as coisas têm acontecido na SG, na visão da SG, né? Ninguém melhor do que você, né, para dar essa perspectiva, especialmente na dinâmica aí dos acessos sumários, né? Então, uma alegria para todos aqui do IBRAC tê-lo conosco para essa conversa. Passo a palavra para a Renata, para depois você poder seguir. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ribas. Ednei, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que a gente não poderia ter pensado num convidado melhor para começar o ano. Não vou ficar aqui tomando mais tempo, porque acho que todo mundo quer escutar o que Ednei tem para nos contar. Eu pediria, Ednei, se você pudesse começar falando um pouco do ano passado. A gente sabe aí que foi um ano bem intenso e desafiador, acho que na SG em geral, mas na sua coordenação especificamente. Então, se você puder contar aí um pouco de dados, como é que foi o ano. Bom dia a todos, mais uma vez. Queria iniciar agradecendo o convite
Acho bastante relevante essa iniciativa do IBRAC, de vocês aí do comitê. Acho que esse diálogo é importante para ter um alinhamento e a gente poder otimizar mais a relação e ter sinergias nesse contato, né? Tentar fazer um melhor direcionamento. E como a gente está sempre em contato por conta dos atos de concentração, muitas vezes a gente não consegue fazer esse alinhamento, dado que a gente já conversa propriamente nas discussões dos casos. Então, eu queria agradecer também as palavras do Ribas aí, eu fiquei honrado aí com essas palavras, não esperava, agradeço muito, obrigado por essa percepção. Já para descontrair um pouco, queria tranquilizar vocês que eu não estou com nenhum fundo falso, então não vai correr o risco de cair e tal, como aconteceu ontem ali para as bandas do Amazonas. E eu queria também fazer uma ressalva, que o que eu vou trazer aqui é a minha opinião pessoal e não reflete, obviamente, a visão institucional do órgão. Então, muito das manifestações que eu trouxe aqui, algum juízo de valor, é uma visão pessoal mesmo. Então, começando aqui pelo que a Renata pediu, sobre o desempenho do ano passado, eu queria apresentar para vocês aqui alguns slides, uns poucos slides. Então, vou pedir aqui, não sei se eu consigo compartilhar, deixa eu tentar aqui. Aí vocês me digam se vocês estão vendo. Sim. Tá vendo, né? Ainda não está no modo apresentação. Agora sim. Agora? Pronto. Então, assim, ano passado foi um ano bastante intenso para o CAD como um todo, discussões relativamente grandes e uma quantidade muito grande de casos. Então, a gente consegue ver aqui pelos números, né? Deixa eu... aqui. Então, a gente teve aqui 634 atos de concentração notificados, então, entre sumários e ordinários, sendo que 611 foram finalizados no ano passado, 2021. Desse total de 611, 82 foram ordinários e 527 foram sumários. Então, uma proporção muito grande aqui, 87% foram sumários. De forma específica, em relação a CGA-5, a gente fez uma análise de 525 casos sumários e 30 ordinários. Essa quantidade de ordinários aqui é bastante espantosa, né? Que nossa coordenação ela é uma coordenação muito voltada para análise de rito no rito simplificado, né? Muito porque os ritos ordinários, os casos que demandam um pouco mais de informação, uma análise um pouco mais pormenorizada, demanda mais prazo e acaba interferindo no fluxo de saída dos casos, né? O controle desses processos que estão na coordenação. E aqui, nesse slide, você consegue ver que houve um aumento substancial de casos que foram finalizados. No ano de 2020, foram 391, um aumento de 34% em 2021. Acompanhando também a quantidade de casos que foram notificados, né? Acho que o acréscimo de casos notificados foi da ordem de 37%. Então, nada mais é do que nada mais é do que reflexo do aumento da quantidade de casos. Então, eu vou tratar um pouco sobre isso, um pouco sobre os procedimentos. Eu não sei se eu posso continuar a minha exposição ou se vocês queriam trazer mais alguma questão antes de eu dar continuidade. Os slides eram apenas para trazer esse contexto aí de como é que foi 2021, que está havendo esse aumento, e isso é histórico, né? A gente observa nos últimos 5 anos esse aumento crescente da notificação de casos, resultado da aquecimento aí da economia. A gente não tem a revisão dos critérios de notificação, então
natural que haja esse aumento de casos. Antes de entrar especificamente nos procedimentos aqui de ato de concentração e essas informações, os dados gerais, né, eu queria trazer um overview da minha coordenação, a Coordenação Geral de Análise Antitruste 5. A gente tem algumas atividades, eu não sei se é de conhecimento de todos, por isso que eu acho relevante trazer aqui para vocês. Além dos atos de concentração, a gente tem outras atividades, uma delas é esclarecimento de dúvidas gerais, então, dúvidas teóricas ali são apresentadas para a gente, dúvidas de procedimento, e aí a gente esclarece normalmente isso de forma informal, via telefone mesmo, atendendo aí essas possíveis dúvidas, e tentando dar algum direcionamento na medida do possível. A gente não consegue falar de hipótese específica, porque a gente tem o regime de notificação de ato de concentração, o procedimento de consulta, então tem que ser observado esses procedimentos. A gente consegue falar só em situações em tese e em casos muito gerais. A gente também é responsável pela triagem de denúncias de ato de concentração, então a gente recebe essas denúncias e avalia se tem procedência ou não. Se tiver procedência, a gente prossegue para a instauração de APAC, que é a outra atividade que a gente também fica responsável, instauração, instrução e análise de apuração de ato de concentração, são as APACs. No ano passado, a gente concluiu 12 APACs. Então, daí você vê que a gente tem conseguido lidar, além dos atos de concentração sumários e ordinários, em alguns casos, também com as apurações de atos de concentração, que é uma atividade relevante. Essa atividade está relacionada à eficácia do regime de notificação, então é importante que haja esse controle se, de fato, as operações estão sendo notificadas, se não estão, fazer a devida reprimenda. Então, acho que era esses esclarecimentos que eu queria trazer sobre essas outras atividades. E aí, já entrando sobre a ato de concentração, ou mesmo a estrutura da coordenação para essa atividade, eu queria trazer aqui um pouco sobre a nossa equipe. Hoje a gente tem 11 servidores e 2 estagiários que atuam diretamente com os atos de concentração. A gente também tem na equipe uma secretária. Atualmente está tendo o PINCAD, então a gente tem uma participante do PINCAD com a gente. A parte dessa equipe trabalha com a apuração de ato de concentração, a gente não consegue colocar toda a equipe para trabalhar com a APAC. Então, hoje são 3 servidores e 2 estagiários que ficam auxiliando aí as apurações de ato de concentração, fazendo a análise desses casos, e está sob supervisão da Elinilka. Então, na ordem de comando, a gente tem a Elinilka, que é a coordenadora, que é minha coordenadora substituta, o Rodrigo, que é o assistente e também substituto da Elinilka. Hoje, essa nossa equipe está dividida em um terço presencial, um terço híbrido e um terço remoto, então está mais ou menos igualitário aqui a divisão. Entrando aqui sobre procedimentos, aí eu acho que é a informação principal aqui, já começando aqui a trazer o que é relevante, o que é de maior curiosidade da parte dos advogados, acho que principalmente quem tem menos conhecimento aqui em relação a esse procedimento, nosso procedimento de análise. Todos os atos de concentração entram pela CGA 5, então entra pela nossa coordenação, então sumário ordinário. Essa classificação de sumário ordinário é feita pela parte notificante, então pelas empresas requerentes, os advogados. A Patrícia é que distribui os casos ordinários, ela que tem noção de como é que está a sobrecarga das coordenações. Como todos sabem, a gente tem dentro da superintendência adjunta 5 coordenações, além da minha mais 4, e as coordenações estão separadas por setores. Então, normalmente é feita essa divisão de casos pelo setor que é responsável a cada coordenação. As coordenações não têm nomes, né, não tem
como era a SDE, que tinha uma separação ali da coordenação, uma titulação pelo setor, que seria responsável, muito porque a ideia inicial, que foi formatada lá atrás, para a superintendência geral, era trabalhar em nuvens, eventualmente uma coordenação auxiliar a outra que esteja sobrecarregada. E é até por isso que a CGA5 acaba, às vezes, analisando casos ordinários. Então, a nossa coordenação é responsável por analisar os casos sumários, e aí ela fica nesse papel de filtro, né, para definir se de fato o caso é sumário ou se ele é um caso ordinário. Muitas vezes não há um erro de classificação por parte do advogado. Muitas vezes é a gente que quer desafiar o caso. Eu acho que é importante registrar isso, porque acho que há um temor em relação a transformar o caso ordinário. Sei que há a questão da acessibilidade de tempo, muitas vezes, para as operações, mas a ideia é ter todas as informações e ter uma decisão fundamentada acerca dos efeitos da operação. Então, aqui internamente, eu faço a distribuição dos casos a um técnico, um servidor. O técnico, ele sugere a publicação do edital ou a necessidade de mais informações antes de publicar o edital. A depender do nível de informação, a gente pode fazer via emenda, determinação de emenda, e aí é mais quando a informação pode prejudicar a conclusão em relação ao impacto da operação. Então, se tem sobreposição horizontal ou não, se tem um cenário que mereça ser avaliado. A gente tem até, de forma bem flexível, pedido informação antes de edital. A ideia é a gente pedir informações simples, informações que não sejam de grande impacto, mas eu percebo assim que em 2021 a gente teve meses que mais de 50% dos casos notificados estavam com alguma pendência de informação. Então, teve algum mês que gerou essa situação. E a ideia do sumário não é essa, né? A ideia do sumário é vocês fazer, assim, ter a notificação do caso e, a partir daquelas informações, chegar à conclusão. Óbvio que, a depender do caso, vai ter algum esclarecimento que seja necessário, não dá para também se antecipar a todas as possíveis dúvidas, mas convém que a notificação seja feita de forma mais completa possível, para daí facilitar o entendimento dos efeitos. Após o técnico fazer o parecer, ele se submete à revisão, e aí o fluxo de revisão envolve eu, como coordenador geral, ou quem tiver como coordenador geral da coordenação, passado por mim, submetido às coordenações setoriais. Então, se é um mercado do setor de serviços, aí a gente submete para a CGA2 também fazer uma avaliação. Então, é uma revisão por pares, né? Um procedimento ali de prudência ali, dado que a coordenação setorial tem mais uma expertise sobre aquele setor, pode visualizar, pode ter acesso a uma informação que a gente esteja desconsiderando. O superintendente adjunto também faz a revisão, e pode ser também envolver o superintendente geral, especialmente nos casos que ele assina. Os casos que suscitam alguma discussão específica, a gente pode disponibilizar o caso assim que a gente recebe. Então, ainda na análise inicial do caso, a gente pode disponibilizar para a coordenação setorial fazer alguma avaliação, eventualmente para a gente discutir qual o direcionamento que a gente daria para aquele caso, e também, naturalmente, com a superintendente adjunta, a Patrícia. Em relação ao contato, eu acho que esse é um tópico importante, que muitas vezes aí me é questionado. A gente, acho que por conta da pandemia, trabalhar de forma remota, a gente acabou optando por pedir para que o primeiro contato seja feito por e-mail. Então, a ideia aqui é que seja antecipado o assunto e a gente possa fazer uma conversa mais direcionada. Então, se for necessário o contato mesmo, a reunião,
um contato por telefone, aí a gente conseguiria fazer ter uma discussão mais direcionada, então otimizaria o tempo. Então, contatos mais simples, de colocar à disposição, verificar se tem alguma dúvida, acho que isso certamente dá para ser feito via e-mail e ajuda a gente aqui a administrar melhor o nosso tempo. Então, acho que de procedimentos era isso. Eu queria também falar sobre casos de destaque que a gente teve ano passado. Então, teve casos que teve uma análise ali diferenciada de cenários, teve os casos de não conhecimento, e dentro dos casos de não conhecimento, a gente teve um caso envolvendo a discussão de configuração de grupo e enquadramento no momento da operação. Eu achei interessante trazer esse caso porque a gente tinha feito uma discussão, o IBRAC, queria até registrar, parabenizar pela iniciativa, fez um estudo sobre atos de concentração não notificados, então as teses ali de conhecimento, e apresentou para a gente, da CGA5. Foi uma reunião que eu, a Helenilca, o Rodrigo participamos, e um dos assuntos ali de dúvida, especial dúvida, era em relação à configuração de grupo no momento da operação. Então, acho que veio bem a calhar esse caso, coincidentemente ele foi notificado depois, e foi uma oportunidade da gente esclarecer. A gente, como fica aqui muito fechado na coordenação, a gente não sabe ao certo quais são as dúvidas que vocês têm, os administrados possuem, então é relevante ter esses casos para a gente poder fazer esse direcionamento. Então, eu queria registrar que essa iniciativa é relevante. O IBRAC até tinha sugerido para a gente fazer um guia com esses pontos que seriam sensíveis ali, ou pontos de dúvidas na parte deles, que eles identificaram que seria relevante a gente abordar. Acho que é algo que a gente pode fazer, mas, por hora, a gente não tem nenhuma iniciativa em relação a isso. E aí fica muito uma discussão casuística, né? Então, nesse caso, a discussão lá envolveu se as empresas recém-adquiridas deveriam ser consideradas parte do grupo. E aí o nosso posicionamento foi que as empresas estavam em processo de aquisição, o contrato, a operação de aquisição dessas empresas estava pendente de eficácia, estava com algum ponto ali, condição suspensiva, que efetivamente ela não estava regularmente, era parte integrante do comprador, desse agente que adquiriu essa empresa. E o nosso posicionamento foi nesse sentido de considerar que essas empresas devem ser consideradas como parte desse agente, do grupo desse agente, mesmo que estejam pendentes de eficácia. Então, a gente fez uma avaliação do que seria razoável em termos de política de controle de concentração. Então, como a variável relevante para essa política seria o porte econômico, e às vezes com a questão de prazo, de 1 ou 2 dias a operação não foi consumada ali, mas no momento em que a operação que foi submetida, a operação que está em discussão, se deve ser notificada ou não, ela vier a ser consumada, provavelmente a situação dessas empresas recém-adquiridas já fariam parte, já teriam sido sanadas ali as condições que estavam impedindo a implementação da operação. Então, no momento da operação, no momento de consumação dessa operação, objeto de notificação, ele certamente teria aquela composição de grupo reforçada. Então, a lógica seguiu mais ou menos essa, e eu acho que é um precedente que deve orientar aí bastante a notificação e as dúvidas
que são apresentados aí da parte das empresas. Outros casos que a gente teve de aquisição de ativos operacionais ou não operacionais, reforçou o posicionamento de necessidade de notificação de ativos que tenham relação com a atividade econômica. A gente teve também um reforço do entendimento de desconsiderar vendas intragrupo no cálculo do faturamento, fazendo referência à decisão do Tribunal do CAD, no caso da Wilton e Verencense. Então, assim, tiveram vários casos, poderia aqui elencar diversos casos, então passaria muito tempo. Eu queria passar agora, aproveitar o nosso tempo e entrar em algumas recomendações que eu acho pertinente aqui, que talvez vocês também queiram que eu compartilhe para ajudar vocês no direcionamento e na notificação de atos de concentração. A ideia aqui não é fazer nenhuma crítica específica, fulano, ciclano, beltrano, a ideia é a gente fazer um alinhamento de quais seriam as melhores práticas aqui, o que seria recomendável e facilitaria, agilizaria o trabalho da nossa coordenação e de atos, da análise de atos de concentração geral, não só de sumário, mas também dos ordinários. Então, começando aqui pelo formulário, eu acho que um ponto bastante sensível que a gente tem encontrado e conversado aqui internamente diz respeito à confidencialidade de informações. A gente tem observado, em alguns casos, um pedido exacerbado de confidencialidade de informação. Então, pedido de confidencialidade faz parte, né? A gente tem lá as disposições que prevêem que tipo de situação, que tipo de informação, que tipo de dado que pode ser concedido confidencialidade. Então, a ideia é que vocês observem e façam uma justificativa direcionada. Muitas vezes é feita uma justificativa geral lá na petição de notificação do ato de concentração, falando, não, quero pedir acesso restrito para as informações que foram apresentadas, estão tarjadas no formulário, fazendo referência aos exercícios tais do artigo 53 do Regimento Interno. A ideia é, ao citar a informação, ao tarjar essa informação, que se coloque expressamente qual é a fundamentação para a concessão da confidencialidade, para que não haja um abuso ali no pedido de confidencialidade. Já teve casos que no processo de revisão isso foi suscitado, então você já pensou por conta da confidencialidade de atrasar 1 dia, 2 dias a discussão do caso para ter que falar com a parte, olha, você pediu confidencialidade aqui, você precisa justificar, não está claro para a gente, e a gente conseguiu superar sem ter que falar com vocês, mas esse não é um procedimento razoável. As nossas fundamentações, as nossas decisões são fundamentadas e os argumentos principais têm que estar públicos para entendimento de todos que leem a nossa decisão. Também vale a recomendação de preencher todos os itens, e aí, no caso, os itens individualmente, às vezes é agregado ali os itens do formulário, das etapas, uma coisa só, e aí é feita uma apresentação ali de informações, principalmente na etapa 5, né, que diz respeito aos mercados relevantes, é feita uma apresentação geral ali, e às vezes alguma informação não fica pendente ali. Por exemplo, informação sobre a área geográfica de atendimento das empresas envolvidas na operação. E, enfim, isso às vezes pode afetar o nosso entendimento acerca do caso. Preencher a etapa 6, nos casos de sobreposição horizontal e integração vertical. Eu entendo que ali, para otimizar o tempo, muitas vezes é apresentado essas informações na etapa 5, lá quando vai falar do mercado relevante, mas a etapa 6 é pedido ali os principais concorrentes,
pedido dados de importação, é pedido dados de associações. Então, assim, esses dados podem ajudar a gente a acessar outro tipo de informação, a ter, por exemplo, no caso da associação, a gente pode ter associação que consolida informações sobre aquele setor, a gente consiga visualizar e ter um reforço da posição que as requerentes estão defendendo em relação àquele mercado relevante. Importação, acho que, dependendo do caso, dá até para se pedir dispensa, mas os concorrentes, eu acho que é um ponto relevante que precisa ser apresentado nesses casos, de sobreposição horizontal e integração vertical também. Alguns casos também não são apresentados precedentes, e eu acho que esse é um ponto importante. Precedentes, às vezes não tem precedentes no Brasil, mas pode ter precedentes no exterior, em outra jurisdição, especialmente da Comissão Europeia. Outro ponto seria detalhar a atuação das partes, especialmente quando as atividades são próximas, as atividades das requerentes. Então, muitas vezes é só colocado de forma bem abrangente, que não haveria sobreposição horizontal, mas não fica suficientemente claro para a gente, já que tem atividades que seriam relativamente próximas ali. E, em relação a isso, qual é o ponto de destaque? Os cenários. Então, vai ter casos que não está definido o mercado relevante na jurisprudência do CAD, um caso precedente, então aí a gente vai ter que abordar cenários. E aí eu queria fazer um alerta muito importante para vocês. Eu já falei algumas vezes com os advogados e eu acho que é importante repisar esse ponto. Aqui não é uma discussão de se você está certo ou você está errado, se a empresa está certa ou se a empresa está errada. Aqui é uma discussão de pragmatismo. Então, a gente tenta ser o mais conservador possível ali, avaliar a situação. Obviamente que a gente não vai ao último nível de mercado relevante para avaliar o setor, mas tentar fazer uma composição ali de forma que fique claro que, se houver um cenário que as requerentes possam concorrer, ser considerados como concorrentes, que a gente faça essa avaliação, ainda que no cenário mais restrito, como normalmente defendido pelas partes, não haja sobreposição horizontal, ou mesmo integração vertical. Então, é importante fazer essa avaliação de possíveis cenários. Eu gostaria de sensibilizar vocês que a definição de mercado relevante não é simples. Um cálculo econométrico, que você vai pedir dados ali, para fazer teste monopolista hipotético, ou ali de definição de mercado relevante, né, pode não ser conclusiva a análise. E não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Se a gente for consultar o mercado, talvez não seja conclusiva a análise de qual é a dimensão produto, qual é a dimensão geográfica, por haver divergências de entendimento. Então, muito por isso que, às vezes, nos casos ordinários, a gente adota cenários também, nos casos sumários e nos casos ordinários. A exemplo da Comissão Europeia também, que também, em muitos casos, avalia os cenários mais abrangente ou mais restrito. Outro aspecto, em relação ao formulário, informar se uma parte adquire produtos, serviços semelhantes ao da outra parte. Então, aqui a gente está falando de integração vertical. Alguns casos apresentados para a gente que não há integração vertical, e aí ponto. Acho que precisa haver um detalhamento de explicar se efetivamente as empresas de um grupo, não adquirem produtos daquela categoria de produtos e serviços ofertados pela empresa-alvo, e vice-versa. Então, acho que isso ajuda a gente a fazer uma triagem mais rápida dessas operações. De forma geral, a recomendação que eu queria colocar e assim, só para pontuar que essas recomendações, contextualizar, né, são recomendações que o Mário já tinha feito lá no artigo que ele fez para o Merger Control in Brazil, Frequently Questions. Então, ainda permanece ali aquelas recomendações, porque em alguns casos a gente tinha observado isso e muitas vezes é alvo até de determinação de emenda.
De forma geral, a gente seria interessante, em alguns casos, principalmente quando tem sobreposição horizontal, integração vertical, a gente ter dados sobre os clientes da empresa-alvo. E se o comprador também atuar no mercado próximo ali, quais são os clientes desse agente. Não precisa ser informações detalhadas dos clientes, quem são os principais clientes, o volume que adquiriu e tal, mas o perfil desses clientes, porque muitas vezes já vai indicar ali que eles não seriam concorrentes próximos ou disputam uma demanda diferente. Cláusula de não concorrência é um ponto relevante também que eu queria destacar para observar os limites do mercado relevante considerados nos precedentes. Tem muitos casos que é apresentada uma definição mais abrangente e uma justificativa geral, mas, assim, precisaria a gente, não é que é vedado que haja uma extensão da cláusula de não concorrência, mas que precisa ser justificado. E é justificativo com dados e evidências que demonstrem que aquela abrangência deveria ser, a delimitação geográfica deveria ser maior. Ponto relevante também, clareza na metodologia de cálculo das estimativas de participação, muitas vezes é apresentado de forma geral, como que foi calculado, fazendo referências gerais ao cálculo, e, enfim, a gente já admite que haja uma metodologia de cálculo, e a gente tem sido bastante flexível em relação a isso. Convém, então, só que justifique, que demonstre como é que foi feito aquele cálculo. Apresentação de cenários alternativos, na linha do que eu já tinha colocado aqui, de que a gente precisa olhar as atividades das partes, se tiver algum cenário que possa aventar ali uma sobreposição horizontal, as partes trazerem informações que muitas vezes já vai indicar que a operação não é preocupante. Por fim, aqui, os mercados digitais, que está bastante em voga ultimamente, aí, um tema quente, alvo de vários trabalhos e artigos. O que a gente pede é para que seja apresentada outras variáveis para dimensionar a atuação das partes nesses mercados. Então, como exemplo, a gente tem aqui o número de acessos, por exemplo, a plataformas, né? Número de acessos, quantidade de usuários, número de fornecedores que estão formam a base daquela plataforma, então, especialmente quando é mercado dos lados, né? Trazer informação desses dois ambientes, né? Então, são esses pontos que eu queria trazer de forma geral. E, por fim, aqui, esclarecimentos gerais. Eu queria entrar aqui nos casos ordinários, aqui eu tive contato com a Patrícia, eu acho que ela até já tinha mencionado alguma coisa sobre isso também em outros eventos. A orientação aqui nos casos ordinários é necessário ter uma pré-notificação, então essa é a nossa orientação, ter sempre uma pré-notificação nos casos ordinários. A gente pode avaliar a minuta de emenda, mas não é uma regra nesses casos ordinários. E a regra de retorno da minuta, ela vale especificamente para a pré-notificação. Então, aí é feito um alinhamento ali com as partes para tentar direcionar a análise e a apresentação das informações. Então, assim, minha exposição era essa, gente. Espero que tenha atendido aí as principais dúvidas e, enfim, anseios de vocês. E estou à disposição aqui para perguntas. Excelente, Ednei, muito bom mesmo, acho que você cobriu inúmeros temas relevantes que são objeto de dúvida frequente aí por todos que atuam na notificação de operações ao CAD, realmente foi bem esclarecedor. Eu queria aproveitar, em benefício do tempo, para te passar algumas perguntas de dúvidas aqui que eu já tinha mapeado, e também comentar para as pessoas que tiverem dúvidas, submeterem no Q&A ou no bate-papo, para depois a gente também passar para o Ednei.
E te dizer, Ednei, não sei se você está acompanhando o número de participantes, mas a casa está bastante cheia, temos aí quase 140 pessoas praticamente presentes, e então confirma, né, que a gente já tinha te dito que é um tema realmente muito interessante, que todos querem te ouvir e trocar essas ideias. Então, indo para as perguntas, você comentou sobre estrutura, né, em reação também, inclusive, aos números impressionantes de aumento de operações notificadas recentemente, né, que tudo indica devem se manter para frente. Eu te perguntar sobre a estrutura, se tem alguma previsão, possibilidade de um ajuste na sua coordenação ou um ajuste mais amplo para lidar com essa alteração de volume, né, se isso está em discussão ou não. Num segundo tema, né, você comentou um aspecto importante da discussão sumário ordinário, né, de que tem sido comum a decisão da SG de, nas suas palavras, desafiar o caso, né? Muitas vezes é um caso, né, que pode até entrar nas hipóteses de sumário, mas é discricionalidade da SG optar por conduzi-lo sob o rito ordinário, né, e essa decisão tomada. Eu queria entender um pouco mais de você, se esses critérios mudaram recentemente, se você percebeu, ou vocês na SG perceberam, um aumento do número de decisões de conversão de sumário para ordinário em relação a anos anteriores, né? Se tem alguma orientação diferente na prática em relação a isso, ao que era feito em outras gestões, né? Só para a gente entender se há uma tendência de mais conversão ou não, né? E também se essa decisão ela é sempre tomada em conjunto pela coordenação com a superintendência, com a Patrícia, no caso, ou se a coordenação também pode tomá-la diretamente, né? E um terceiro tópico ligado também a essas questões dos casos relevantes, né, de novas orientações recentes, né? E também um comentário aqui, a gente fica feliz de as provocações das pesquisas, dos estudos do IBRAC também suscitarem essas reflexões, esse diálogo na SG, e a ideia é que a gente continue fazendo isso, né, cada vez mais. Então, a intenção. E a dúvida aqui específica era de entender como se organizam esses diálogos internos na SG de reflexão e definição, alinhamento sobre uma questão colocada e um novo entendimento, né? Então, se existe uma rotina de discussão, coordenação SG sobre temas polêmicos, né, ou de dúvidas recorrentes que têm surgido e que a SG se organiza para discutir e eventualmente definir uma posição, se é o caso, ou se isso surge de forma um pouco mais esporádica e é a coordenação que provoca a SG, fala, isso que tem sido recorrente, acho que é o caso de nos posicionarmos sobre isso, né? Enfim, como é que se organizam essas conversas e quem que normalmente participa dessas conversas internas, né? Se você puder comentar. É isso, Ednei. Certo, obrigado, Ricardo, pelas dúvidas. Começando aqui pelo aumento de casos, a gente tem uma política de recrutamento, então a gente está sempre chamando os servidores aí, o nosso quadro aí, composição de servidores públicos, né? Então a gente precisa ter essas campanhas aí para atrair e chamamentos aí para que servidores possam se candidatar e se disponibilizar a vir trabalhar para o CAD. A gente tem tido êxito em trazer pessoas para o CAD. Então, minha equipe mesmo. Embora não tenha muita rotatividade na minha equipe, a gente houve aí a entrada de novos servidores recentemente. Em relação ainda ao aumento de casos, a gente tem ajustado o fluxo de análise de alguns setores, então, aqui internamente, na coordenação mesmo, a gente tem visto formas de agilizar a análise de alguns casos. Uma das formas que a gente pensou aqui seria fazendo templates de pareceres, aí uma estrutura, um núcleo
básico ali do que teria no parecer, setores que são menos preocupantes e que têm uma quantidade de notificação razoável. Por exemplo, o setor de energia. E a gente também tem, no nosso planejamento estratégico, o projeto de formulário digital. Então, a ideia do formulário digital, eu acho que vai ajudar bastante a não ficar nesse processo e dependência de informações. A ideia é tornar um pouco mais abrangente ali as informações que devem ser apresentadas, criar algum critério ali de obrigatoriedade de preenchimento de algumas informações, e que deve agilizar também. Então, o formulário digital, a diferença, né, para o formulário, a notificação agora, é que, em vez de ser PDF, você vai preencher lá um formulário na página da internet. Isso aí pode ajudar bastante futuramente, outras iniciativas, eventualmente, uma automatização, em alguma medida, do processo ali de formulação, da análise. Claro que sempre vai depender, vai precisar de uma revisão ali, de uma supervisão, mas para o futuro aí seria promissor a implementação do formulário digital. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai explorar, inclusive, com vocês aí do IBRAC também, futuramente, né? Em relação aos critérios de conversão de rito, acho que não houve mudança substancial, não. Obviamente, um ponto relevante que eu preciso colocar, né? Pode ser que, com a chegada do novo superintendente geral, muitas dessas coisas mudem. Então, eu não sei dizer se isso vai permanecer com o tempo. Ele pode trazer propostas ali, sugestões, tanto para avaliar o aumento de casos, de fazer algum direcionamento para o aumento de casos, quanto para os critérios de conversão de rito e demais aspectos aí que você levantou. Em relação aos critérios de conversão de rito, não houve nenhuma mudança substancial. Acho que a gente tem feito com muita parcimônia. A gente não tem estrutura para ficar desafiando o caso. Vai muito da sensibilidade que a gente tem do caso, em relação ao setor, em relação à atividade, histórico de aquisições que um determinado agente fez. Então, tudo isso é levado em consideração e das próprias informações que são apresentadas, né? Eventualmente, a gente até faz um market test no próprio rito sumário, e se não for conclusivo esse market test, aí a gente transforma em ordinário. Então, alguns casos foram nesse sentido, né, que a gente ficou com alguma informação pendente e a gente acabou convertendo para o rito ordinário. Mas o que é relevante da nossa coordenação é que o nosso papel é evitar que a gente, aqueles erros, né, erro tipo 1, erro tipo 2, aprovar uma operação que deve ser reprovada ou que tem algum aspecto concorrencial que mereça ser melhor avaliado. Então, o nosso papel é fazer esse filtro, né, e assim a gente está auxiliando as outras coordenações. Então, os casos mais simples que as outras coordenações identificam que um determinado setor não seria preocupante, eles passam essas informações para a gente, e aí a gente tenta fazer um direcionamento mais simplificado, fazendo referência aos precedentes que já teve envolvendo aquele mercado. Eu acho que o outro ponto que você falou é das rotinas internas de discussão de tese. Então, assim, a gente tem interlocução aqui entre as coordenações, não há uma rotina prevista aqui, datas específicas para essa discussão. Acho que é muito casuística, né? Mas a gente tem essa interlocução entre as coordenações aqui, eventualmente conversa também, dependendo do tipo de mercado, com as coordenações de cartel, né? SGA2, obviamente conversa essa diálogo envolvendo a Patrícia. Só lembrei aqui do outro ponto. Quem decide, no final das contas, a conversão do rito não sou eu, não é a CGA5, é o superintendente. Então, pelo menos a Patrícia ali, ela dá a palavra final em relação à conversão de rito.
Então, até porque que é ela que decide, ela que assina, né? Acaba assinando no final das contas. E aí, em relação a essas teses mais relevantes, a gente eventualmente também tem um contato com outras autoridades, especialmente autoridades reguladoras, né? Agências reguladoras, a depender do tipo de caso. Aí quem mais faz esse papel são as coordenações setoriais, que tem um contato mais próximo aí com essas agências, e, eventualmente, dependendo do caso, dependendo do tipo de tese, com outras jurisdições também. A gente pode fazer um contato com outras jurisdições e ver qual é o posicionamento que eles teriam em relação a determinada tese. Eu ia falar alguma coisa, mas eu confesso que eu esqueci, mas, basicamente, há um esforço... eu lembrei. Em relação às aquisições que estavam sendo realizadas, que eram bastantes, no setor de plano de saúde. Então, a gente teve lá uma decisão do tribunal que ali ele meio que reviu os critérios de avaliação dessas operações. E aí a superintendência se adequou a isso. Então, seguindo esses critérios de avaliação, em teoria, essas operações não poderiam ser classificadas como sumário. E aí, enfim, isso certamente inviabilizaria toda a CGA2, que é responsável pelo setor de saúde, plano de saúde. A gente fez um esforço concentrado aqui de tentar ver qual seria o fluxo mais adequado. Então, a nossa coordenação participou de muitos casos ordinários envolvendo plano de saúde, mas que teve uma análise um pouco mais simplificada, apesar de ser ordinário. E, além disso, dado esse movimento, dado esse ambiente de concentração, né, essa tendência de concentração que estava havendo nesse mercado, a gente fez umas rodadas de conversas envolvendo tanto os agentes privados, as empresas, planos de saúde, hospitais e tal, como com as agências reguladoras para tentar entender ali qual é o contexto desse mercado de planos de saúde. Então, isso ajudou a gente a entender um pouco melhor, ver se efetivamente a gente deveria se preocupar e ser mais rígido na avaliação dessas operações, ou se haveria margem ali para a gente adotar critérios mais simplificados, por exemplo, a utilização da metodologia de mercado relevante, baseada ali no atos da ANS, que é por centroides, né? E isso aí acabou sendo incorporado na nossa análise também como argumento alternativo para a aprovação das operações nesses mercados que não haveria concentração relevante nessas dimensões. Acho que era isso. Não sei se ficou alguma questão. Excelente, Ednei. Obrigado. Não, obrigada, Ednei. Acho que vou pegar o gancho aí nesse finalzinho que você falou. Acho que é super importante a gente saber, né, desses movimentos da superintendência. A gente vê aí o esforço em conseguir atender até esse número enorme, né? Acho que os números são realmente impressionantes, e quando você compara com 2020, que já tinha sido um ano animado, dá para ver aí que tem muito trabalho, né? Acho que do lado das empresas, e pensando nos casos sumários, um grande desafio que a gente vê aí dos clientes é muitas vezes conseguir estimar, né, uma participação de mercado que dê segurança para a coordenação e para a superintendência de que, de fato, aquela sobreposição ou aquela integração vertical não é relevante, né? Muitas vezes o cliente tem certeza absoluta disso, difícil a gente ter números que não sejam meras estimativas internas, com uma metodologia que possa ser conferida, né? E aí, acho que pensando um pouco até no que foi feito no mercado de saúde, né, uma aproximação aí com a ANS e com os players, né, e agentes do mercado para escutá-los, se tem algum plano disso ser replicado para outros setores em que você não tem dados públicos, né, para fazer essas estimativas. Aí, pensando muito mais no lado da superintendência, ter uma base de dados ou uma forma de checar que não seja necessariamente um teste de mercado, até para não sobrecarregar a própria superintendência, né? Sim.
Eu queria escutar um pouco de você sobre isso, e aí se eu puder emendar uma segunda pergunta, se também nessa linha, se tem planos da coordenação, da superintendência, de revisar alguns regulamentos. A gente sabe que tem aquele grupo de trabalho interno do CAD sobre a resolução 2, se já tem algum plano aí para 2022. Até antes de você responder, Ednei, só para fazer um combinado aqui com o nosso público, a gente encerraria agora ao meio-dia, mas se tudo bem para você, a gente continuar até meio-dia e 15. Na minha parte, tudo bem, tranquilo. Então tá, aí a gente encerra meio-dia e 15 em ponto para respeitar aqui o horário de almoço das pessoas. Obrigado. Maravilha. Bom, acho bastante pertinente as suas dúvidas, Renato. É uma preocupação do nosso lado também, as estimativas. A gente sabe que é difícil ter ou estimar qual seria a participação em determinados mercados que não têm dados consolidados, não têm instituições que consolidam informações. Porém, a gente tem sido flexível em relação a aceitar metodologias de cálculo. Então, como a gente tem uma assimetria de informação muito grande, a gente não sabe muito sobre alguns mercados, alguns produtos e serviços, como que funciona. Então, as requerentes têm toda a expertise ali de dizer que tipo de dado que poderia ser utilizado para estimar a participação. E acho que a gente já utilizou diversos tipos de metodologia de cálculo, e eu acho que é razoável a gente aceitar, depender do tipo de informação. O problema é quando não tem essa clareza sobre a metodologia, mas tendo clareza, a gente pode levar em consideração, sim, para estimar. Eu acho que o que pode ajudar as partes a fazer essa avaliação da participação seriam os precedentes. Às vezes tem um precedente antigo que tratou marginalmente ou especificamente do mercado ou de um mercado relacionado, que em alguma medida pode ser feita alguma extrapolação ali, alguma relação para estimar qual seria o mercado envolvido pela operação. Em relação a iniciativas internas, a gente teve, em 2021, o lançamento de uma ferramenta, foi um desenvolvimento in-house, que a CGA5 e a CGTI se empreenderam aí para desenvolver essa ferramenta. A gente chamou de PIN, que é um painel de informação de mercado, e aí ele puxa os dados abertos desses órgãos públicos, dessas empresas que consolidam informação de um determinado mercado, e aí eles estruturam os dados de uma forma que a gente utiliza os nossos pareceres. Então, você consegue aplicar filtros para daí ele te dar uma tabela com as participações de mercado das empresas. Então, todas as empresas, ou de qualquer empresa que esteja atuando naquele mercado que tem informação. E um dos painéis é exatamente de plano de saúde. Então, hoje a gente consegue ter uma visão, até para fazer o cluster de municípios. Claro, as partes precisam fornecer para a gente quais são os municípios que deveriam ser incluídos. Mas, tendo esses municípios, a gente pode fazer um cluster e saber qual é a participação de mercado, utilizando ali os dados da ANS. Acho até que essa ferramenta poderia ser disponibilizada para o público. Mas, qual é o problema? O problema é que a ideia era a gente popular com dados de acesso restrito também, confidenciais. Então, eventualmente, pesquisas que são encomendadas, que são pagas pelas requerentes, estariam lá para acesso aos servidores do CAD. Então, seria um acesso aos servidores. Por isso que a gente não consegue abrir a ferramenta agora. Então, se a gente fosse abrir, essas outras informações estariam... Então, a gente tem que pensar no lançamento de uma parte aberta do PIN, que aí, eventualmente, vocês poderiam consultar. Mas, hoje, a gente tem dados de plano de saúde, a gente tem dados de petróleo, blocos de petróleo, a gente tem dados, acho que salvo engano, da ANAC também, para fazer algumas rotas. Aí eu acho que foi um trabalho de mestrado de um servidor lá da TI.
E a gente tem também uma parte ali de fundos de investimento e de companhias abertas que a gente puxou ali da CVM. Mas hoje a gente tem acesso à plataforma da Euromonitor com o Score, então a gente consegue ter uma noção de alguns mercados, mas apesar disso, as partes precisam trazer os dados, porque eventualmente essa empresa não vai ser contemplada nessas plataformas, por algum motivo. Então, a gente, para poder fazer essa relação, precisa ter o dado da própria requerente. Muitas vezes não é apresentado nem o dado de atuação específica da empresa. A gente também pensa em contratar outras bases, a exemplo da Equivia, da Nielsen, enfim, outras bases aí, que a gente já utilizou em alguns precedentes, mas a gente está na administração pública, é um pouco burocrático, a gente não sabe se tem condições efetivamente de contratar essas bases. Mas, de fato, essa é uma preocupação relevante do nosso lado de acessar essas informações. A ideia também com o PIN era a gente pegar essas informações dos outros casos que a gente já analisou e colocar nesse espaço para daí facilitar esse contato, esse acesso. Até por isso que é importante as empresas trazerem os dados delas, porque a gente consegue fazer essa comparação e cotejar com o que já foi apresentado nos outros casos. E, enfim, se vocês tiverem alguma sugestão também para auxiliar a gente, eu acho que a gente está aberto aí a ouvir. Em relação à regulamentação, as nossas regulamentações, eu acho que convém que a gente faça uma revisão. A gente teve, ano passado, ali, um projeto da ICN de consolidação dos critérios de notificação das diferentes jurisdições. Eu acho que esse trabalho, esse relatório, vai auxiliar bastante numa possível discussão ali de alteração da regulamentação. Em relação à resolução 2, especificamente ali a regulamentação de fundos, né, notificação de fundos de investimento, a gente vai voltar a falar com o pessoal da CVM, já que estava em aberto ali um processo de alteração da regulamentação da CVM, e que a gente optou por aguardar para ver em que sentido que caminharia essa regulamentação para não fazer algo que estivesse distoante dessa regulamentação. Então, seria isso. Eu acho que são esses pontos. Ednei, eu queria voltar num ponto que você comentou sobre os dados de procedimento em caso de AC ordinário. Então, você falou, né, apresenta a pré-notificação, marca uma reunião e eu não sei, o Ednei sumiu aqui para mim. Oi, não, deu um probleminha aqui na câmera. Tá, não, volto. Isso muda de tempos em tempos, né? E acho que antigamente tinham mais reuniões prévias e iam mais minutas de lado a lado, né? Como que está hoje em dia? Vocês estão limitando para uma reunião e um envio de minuta ou dá margem para, dependendo do caso, extrapolar um pouco? E tem um tempo que vocês estão fixando para isso? O que, assim, enfim, eu não atuo nessa parte, né? Os casos sumários não têm pré-notificação, nos termos do regimento. Então, eu vou tentar responder aqui, mas posso estar sendo um pouco impreciso. Mas, pelo que eu entendi do fluxo, a apresentação, né? É feito esse contato com a apresentação da minuta, do formulário, e aí é feito esse contato com as partes, que aí é definido qual vai ser o procedimento para aquele caso. Então, acho que é possível ter outros contatos, não tenho certeza, mas isso é definido nessa reunião, após a gente ter tomado contato com o mercado, com as informações que foram consolidadas ali, naquele caso. Legal. Acho que tem uma pergunta da Vivian aqui, né, Ricardo? Sim. Bom, vou emendar já essa pergunta diretamente, Ednei. Não sei se você teve tempo de ler, mas eu vou ler aqui, inclusive, para quem não está acompanhando, não teve ocasião de ler. A Vivian Fraga, do Tosini, comenta primeiro, né? O Ednei tocou num ponto importante que diz respeito às orientações informais do dia a dia com ele, com a coordenação no contexto ou não de um AC,
que nós advogados apreciamos muito, pois são diretrizes extremamente relevantes. Penso se não seria o caso de a ESG consolidar em um documento de trabalho alguns temas relevantes, alguns não-compete, conhecimento, momento da definição de grupo econômico, né, para citar alguns exemplos, que são objetos dessas conversas, ainda que de forma não vinculativa e com todos os disclaimers, né, mas mesmo para toda a comunidade estar na mesma página. Acho que, enfim, é um ponto importante, sempre volta, né, e esbarra num tema que a Vivian até já antecipou, né, que é o fato de caracterizar ou não como orientação vinculativa, né. Acho que outras autoridades de outras jurisdições têm documentos parecidos, né. Eu cito, por exemplo, a Comissão Europeia, que tem uma nota que consolida a jurisprudência sobre temas práticos, e achei super interessante a pergunta dela, se a ESG não poderia fazer ainda que com essa nota de essa aqui é a posição atual da ESG, né, e com todas as ressalvas, né, em relação ao caráter vinculante ou não vinculante especificamente disso. Mas o que você acha, Ednei? Então, Ednei, posso só emendar, porque tem uma outra pergunta do Lauro, que eu acho que também, como a gente está aí com um tempo curto, se também, né, nesses casos aí, especialmente, você citou o caso da definição de grupo econômico, se isso foi discutido com o tribunal, né, porque acho que tem uma questão da posição da SG e também depois a posição do tribunal. Então, se puder abarcar essas duas respostas. Tá. Bom, em relação ao questionamento da Vivian, é na linha do que a gente tinha colocado lá, que eu tinha apresentado, que a gente achou bastante interessante as colocações, o estudo que foi feito pelo IBRAC aí, sobre os casos de não conhecimento. A gente não tem noção dessas dúvidas que vocês têm, então, a gente só vai ter noção quando a gente ou é feito um contato informal ali com dúvidas gerais, ou quando é notificado um ato de concentração. E a gente não sabe quais são as principais dúvidas e tal. Então, eu achei interessante por isso, porque aí a gente consegue fazer algo mais direcionado. E eu acho que é possível, sim, a gente fazer algum documento nesse sentido. Qual é a questão? A questão é que, se houver uma alteração da regulamentação, talvez seja uma oportunidade de, na regulamentação, na possível alteração dessa regulamentação, deixar claro alguns pontos, e aí, enfim, depois a gente faria esse documento aí, ou esclarecendo um pouco melhor o que está previsto ali na regulamentação, ou falando dessas hipóteses que não foi mencionada pela regulamentação. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode explorar aqui internamente e que eu vou ver se a gente consegue levar adiante esses questionamentos, essas dúvidas reiteradas aí que vocês têm. Em relação ao grupo econômico, eu confesso que eu não entendi, Renata, que especificação que vocês... Acho que a dúvida que surgiu foi o seguinte: acho que tem algumas pessoas perguntando se você poderia dizer o nome das partes, né, porque acho que nem todo mundo leu a decisão, e a segunda pergunta é se essa decisão chegou a ser discutida com o tribunal, né, porque ela dá um direcionamento de como as partes e as empresas deveriam ver a definição de grupo econômico daqui para frente, né? Isso. O caso é o 08700.002141 de 2021, 14, envolvendo a SMR Participações e Irmãos Boas e Santa Rosa, Comércio Atacadista. Enfim, eu acho que talvez essa referência aí seja suficiente. Foi uma decisão acho que no início do segundo semestre, 17 de agosto. Agora, em relação a esses casos que a gente avalia no conhecimento, a política, o que impacta, né, o que a gente gostaria de ver, de notificação de ato de concentração, a gente fica limitado pela regulamentação, pela legislação. Então, muitas vezes não é o que eu gostaria de ver, eu vou definir aqui. Se a lei fala que tem que ser notificado, se a resolução 2 fala que tem que ser notificado, não tem muito para onde ir. Então, a gente fica atrelado a isso. Em relação ao fluxo de discussão dessas
dessas questões, dessas teses, a superintendência é um órgão independente. Então, não há essa vinculação entre superintendência e tribunal. E essa é a estrutura criada pela lei, pelo regimento, pela estrutura organizacional que foi regulamentada. Então, a superintendência tem seu posicionamento, o tribunal concorda, se ele deseja questionar, então, aí ele poderia fazer isso via avocação. Então, não é feito contato com o tribunal, é feita a discussão dentro da superintendência mesmo. Eventualmente, a gente consulta a procuradoria para ter a visão dela de qual seria o impacto ali também dessas operações da notificação, mas não é feito essa discussão no âmbito do tribunal, não. É feito só dentro da superintendência mesmo. De um lado, há um ganho, né? Há um ganho por isso, porque às vezes, como está na linha de frente, a gente sabe o que impacta, o que não impacta, o que realmente pode ter de relevante ali. Por outro lado, pode ser que tenha um ângulo ali de visão por algum membro do tribunal que poderia afetar essa decisão. Mas aí eu acho que tem um meio hábil para ser feito essa avaliação pelo órgão colegiado, que é a avocação ou eventualmente recurso. Ednei, acho que respeitando aqui o seu tempo, o tempo da audiência, conforme combinado, 12h15, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Bruno Drago, para o encerramento, mas primeiro gostaria muito de agradecer o Ricardo e a Renata pela preparação desse bate-papo. Acho que todas as nossas dúvidas, né, foram trazidas aí para você. Acho que foi um planejamento aí de várias conversas entre este grupo, né, e queria agradecer muito você, assim, mais uma vez, reiterar seu compromisso com a transparência, com o bom atendimento. Acho que a gente vê o trabalho de 2021, dos outros anos também, mas em especial de 2021, o trabalho hercúleo feito pela CGA5, e claro, sempre dando margem a aperfeiçoamentos do sistema. Foi um trabalho muito bem sucedido. Então, eu vou passar a palavra ao Bruno, mas reitero para você que você tem aqui no Comitê de Concorrência um canal de comunicação aberto com os associados do IBRAC. A gente espera que você volte muitas vezes, seja a primeira de muitas, e ficamos à disposição para tocar quaisquer projetos, estudos que vocês entendam necessários, e do nosso lado levaremos a vocês também, continuaremos a levar todo o material preparado aqui, todas as nossas ideias. Então, Bruno, se puder, encerramento. Obrigado, Ribas. Antes de mais nada, aqui parabenizar, como eu não estava no início da reunião, parabenizar ao Ribas pela nova diretoria, ao Ricardo, à Renata, ao Ricardo Mota, a Ana Bate, a Ana Olímpia, a Fabi Tito, que vão compor aí esse time de primeira aí, que vai carregar aí pelos próximos 2 anos a discussão da concorrência aqui dentro do IBRAC. Então, o desafio é grande, a barra tá alta, eu tenho certeza que vocês vão deixar muito mais alta. Agradecer ao Ednei pela participação, abrindo aqui o comitê, né, as reuniões do comitê. Tive uma honra de ter a sua participação aqui, e sem muita delonga aqui, só ressaltar um pouco o que o Ribas falou, né? O IBRAC está aqui para parar, pensar e trazer sugestões, trazer opiniões. Então, é importante essa interação, né? É um espaço aberto, todas as nossas reuniões são abertas, e aí a nossa ideia, obviamente, como a gente já falou antes, é compartilhar com vocês aqueles temas que estão sendo estudados pelo IBRAC, tá? Para que vocês também contribuam para os temas e, da mesma forma, tragam temas para que o IBRAC pense, né? Tragam desafios para a gente quebrar a cabeça aqui e voltar, porque a gente tem um papel institucional aqui importantíssimo, e sempre de porta aberta para cooperar com a autoridade, tá, Ednei? Então,
de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por trazer esses esclarecimentos. Você vê que aquele quórum que a gente falou para você, a gente deu uma enganadinha, né? Falou em 60 pessoas, tivemos mais de 120 pessoas aqui te ouvindo. Então, mostra a importância do tema aí e a receptividade que a sua figura tem aqui dentro do IBRAC, tá? Então, agradeço a todos aí, muito obrigado, e acho que a gente pode encerrar para o almoço aqui, né? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras aí. Até mais. Bom almoço aí.